você ajuda as tuas pacientes? Hoje em dia você não trabalha muito com esse lado da menopausa, né? Teu Eu foco faço mais a parte de de reprodução. reprodução assistida e tudo mais. Mas quando chega um paciente que está passando por esse período, perimenopausa, climatério, menopausa em si, como que você começa a ajudar essa paciente nesse a Maria Clara já passou, e aí daqui a pouco a gente vai ver como é que ela passou, mas como é que você ajuda ela? Então, assim, Chorando já aqui. eu até recebo, né, uma quantidade de pacientes até que estão em menopausa e querem engravidar. É mesmo? Hoje em dia, por causa da sociedade, cada vez a mulher mais empoderada, né, a gente ocupa um papel na sociedade, e muitas das vezes, a maioria, uma grande parte dessas mulheres, elas são o quê? Elas são o esteio da família dela, né. Então acaba postergando a gravidez. Então quando ela vai se tocar, ela já não tem quantidade de óvulo suficiente para poder gestar, A né. reserva ovariana vai acabando. Porque assim, na realidade, quando a gente fala de reserva ovariana, que são os óvulos que vai juntar com o esperma e fazer o embrião, a gente nasce com um quantitativo, como se fosse um cestinho de laranja e água, assim que eu explico para meus pacientes. Cada uma nasce com seu cestinho. E a gente vai todo dia chupando laranjinha. Uma hora esse cesto acaba. É diferente do homem, que a cada 72 dias, 77 dias, ele produz espermatozoide. A gente Milhões. não, a gente não. Então, e a gente sabe que a partir dos 37 anos, essa paciente já perdeu 90% da reserva ovariana. É mesmo, é? Hoje, na sociedade, a mulher está pensando em engravidar muitas das vezes a partir daí, aos 40, sabe? E às vezes ela não consegue, e ela chega, doutora, olha, eu estou com 45 e eu não estou conseguindo engravidar. E quando você fala para ela, ó, sua taxa de gravidez na sua idade é menor que 1%. Que ela já tá menopausada. Não, na realidade, essa paciente muitas vezes ela ainda está ciclando, né, porque menopausa é quando você tem a falência ovariana, a paciente fica 1 ano sem menstruar, Hã. né, é uma data, né, ele é Uhum. retroativo. Então, e aí quando você explica, a paciente: "Poxa, mas nunca ninguém falou isso para mim". E realmente, na realidade, poucas pessoas sabem disso. É. E é uma coisa que deveria ter ensinado no colégio, né, até para você se organizar. Então assim, quando eu recebo pacientes do meu consultório para a parte de reprodução, e estão menopausada, primeira coisa a gente conversa sobre o sintoma, porque a gente sempre vai tratar o sintoma da paciente, né. Porque às vezes a paciente ela entra, né, na fase do climatério, né, que antecede esse período, e a paciente não sente nada, tá bem, eu tô na menopausa, não tá bem, tá ótimo. Tem paciente que é muito sintomática, principalmente os calores, né, que é aquela coisa, ressecamento, né, insônia. Calor eu acho que é o sintoma que a paciente mais desperta pra Sim, menopausa, acho que sim, você falou, sim, os sim, fogachos. sim, sim. Então, assim, primeiramente eu acho que a gente tem que tratar o sintoma da paciente, o que que não está legal, né. É ela que tem que falar: "Olha, eu preciso dormir, meu problema é insônia, meu problema é ressecamento vaginal", e aí você tem que tratar a paciente individualizando cada caso, sabe. Então, a gente tem um ótimo resultado. Você faz com reposição hormonal? Uso reposição hormonal, caso a caso, dependendo Lógico. de cada paciente, o que ela precisa, tá. Eu tenho um resultado ótimo. Bom. E as pacientes que querem engravidar, que estão já com falência ovariana, né, a gente usa o quê? A gente usa banco de óvulo, né. Então essas pacientes podem ser mães? Sim, Porque o né, útero continua sendo capaz de gestar sustentar. normalmente, Ah, tá. legal. Então o que que acontece? Essas pacientes com uma baixa reserva, né, ou com uma falência ovariana, né, Eh, ela tem uma chance, estando a cavidade tudo bonitinho, não tendo comorbidade, nada, de engravidar em torno de 50 a 60%. Então ela passa de -1, Que ótimo. isso é fenomenal, né. Então existe, um banco de óvulo, né, ou até um parente pode doar para ela também, né, existe uma idade máxima que é 35 anos, e a gente pega o óvulo da doadora. Muitas das vezes o sêmen do marido, se não tiver marido, vai para o banco de sêmen, Sim. e aí junta e faz o nenenzinho e coloca no útero da paciente. E aí tudo que vem em decorrência da gravidez, toda a produção hormonal, enfim, não entendo nada disso. A Isso. paciente que já está em declínio tem capacidade de Tem, tem, produzir? tem. No início a gente faz uma suplementação hormonal, né, que ela vai Olha, que usar, e depois vai interessante. ter a formação da placenta.
e a placenta ela vai produzir os hormônios que são importantes Nossa, para a não manutenção da sabia. gravidez. Muito bom. A Viviane Araújo é uma pessoa conhecida que Aham. fez ela veio aqui até contar sobre isso. Ela fez ovodoação e expôs isso e falou, e é muito bom porque faz as mulheres que já estão nessa faixa etária a Exatamente. despertar e falar, caramba, é possível, Que eu legal. consigo, por mais de já ter passado o tempo, né, que é a Sim. maior causa de infertilidade hoje em dia. É a idade a idade. avançada. Então, eu acho que é importante, porque assim, na realidade, há todo um véu em cima da ovorecepção. Todo um véu. Por quê? Porque quem faz, quem recebe esse óvulo dado, raramente essa paciente vai falar que recebeu, Sim. né? Olha. Então, a Viviane Araújo foi ótimo. Então, ela falou, ela tornou público. Isso foi bom que ajudou muita gente, né? Lógico. Falando que pode engravidar e não fica perdendo tempo em casa. Mas a grande maioria não fala. Hoje em dia, no meu E consultório, tudo bem também, é o não, jeito não da tem, pessoa. não tem nenhum problema, né? A gente só tem que informar os pacientes por causa da Que é reserva, que possível. acaba. Aham. E hoje em dia, no meu consultório, assim, Iago, em torno de 40% das minhas pacientes são banco de óvulo. 40, Caramba. 40, né? Então, Porque já devido a estão, esse já são. comportamento da sociedade, a gente fica esperando para engravidar e não saber que uma hora vai acabar. Bom, caramba. Como é que foi esse teu período da menopausa, Maria? Como é que você descobriu, despertou pra isso? Você já tinha sido mãe? Já tinha Teus sido filhos já mãe, eu estavam? fui mãe com 29 e com 32. No É o João e o João e João e Bruno. Bruno. E João tem 29, Bruno tem 26. E eu comecei a sentir uma irregularidade no fluxo, acho que com uns 48 anos, e depois o fluxo ficou muito forte. Tudo isso acho que é sintoma, né, de que Essa va irregularidade do fluxo menstrual. e Sim. aí foi tão engraçado, no meu aniversário de 50 anos, foi a minha última menstruação. Eu estava menstruada e nunca mais menstruei, é uma coisa Caramba, simbólica, assim. que E maneiro. foi a sua menopausa. Porque a menopausa é Exatamente. uma É uma data, data. é um ano sem menstruar. Exatamente. E eu sempre me lembro disso, tipo, nos meus 50 anos foi a minha última menstruação, e eu tô com 58. Eu acho que eu falo super errado isso. Eu digo que eu estou na menopausa. Não é Vo- certo Você, isso, né? você pode falar, mas agora você já está no Eu sou pós-menopausa. menopausada, Sim, é Aham, isso? é sim, isso. É, sim. porque eu ainda sinto efeito. Eu Como é tenho que foi? muito fogacho ainda, nunca fiz reposição hormonal, Nem nesse período dos 50 anos. nunca fiz, embora a minha médica seja a favor, mas ela respeita eu não querer, eu não sei, eu Lógico. fico com medo de efeito Mas você tem história colateral. de alguma coisa, câncer de mama na sua mãe? Não, Você já teve alguma coisa? não, Nunca. mas eu sou muito hipocondríaca. Então, eu acho que eu vou ficar numa paranoia de Você é aquela que manda mensagem pro médico 1 da manhã, Nossa, eu falando, sou. pergunta se pode beber com remédio. Sim, sou. Hoje em dia eu já aprendi um monte de coisa, já vi que os médicos vão me odiar, né? Se eu ficar sendo chata assim. Mas eu preferi arcar com. Embora eu saiba que a gente pode ter milhões de benefícios Sim, de reposição lógico. É hormonal. importante. E Mas eu sustento na eu acho raça. curioso isso, porque tem paciente, eu acho assim, as pacientes que se beneficiam muito com reposição hormonal, nesse período, elas têm uma perda de qualidade de vida absurda. Elas têm problemas no trabalho, elas têm problemas no relacionamento, em se viver, fazer Sim, sim, atividades que elas se dispõem a fazer, e aí interfere na vida. E aí sim. elas têm. Porque assim, não tá rolando. Você vê, às vezes elas têm que levar 2 blusas pro trabalho porque elas precisam trocar de roupa. Elas não conseguem terminar uma tarefa porque a Sim. concentração vai embora. Dores, alteração de humor assim absurda e atrapalha o relacionamento com a família, com os filhos, Sim. com o marido. Então, aí eu acho que se beneficia. E eu acho que se fosse o seu lugar, talvez, nesse ponto, talvez você falar, não, bora fazer. Claro, Sim. No seu caso, eu acho que não é eu muito acho isso. que você falou tudo que eu Passou? Eita, ferro. passei, mas não nessa Nessa proporção. magnitude, Entendi. assim, tudo contornável. Mas a vida fica bem mais difícil, né? A É. vida fica bem mais difícil, aí é uma outra vida que você tem que. A coisa do calor, né? Eu tenho que
nesse verão de 100 graus, à Senegalês? sombra, Gente, eu tenho que estar no ar-condicionado, me arrumando, por exemplo, para vir para cá, chamar o elevador, voltar. Se eu voltar. ficar 3 minutos no hall do meu elevador, que não tem janela, esperando, eu já derreto. E é um É, suor mas que eu não tinha desagradável, antes. sim, sim. Eh, Pode parecer firula isso, mas não é. É uma sensação de desgaste, você fica mais desgastado, você começa a pingar as pessoas em volta, você vê que as pessoas tipo: "Ih, será que ela está passando mal, que ela vai desmaiar?" E eu já fico: "Ah, não, Fica alguém é atrás. normal, daqui a pouco passa". E a coisa da a gente fica mais deprimidinha e tal, isso daí eu acertei com um bom antidepressivo que Nem me é. nem fitoterápico? Nem Você fitoterápico. tentou E nada? eu vou ser muito justa com tanto com o meu clínico, quanto com a minha ginecologista, eles 2 são a favor Sim, de eu Uhum. fazer melhora a se eu qualidade quiser. de vida. Eu é que Existe, não quis. existe, mas é claro, uma coisa importante, uma janela de oportunidade Exatamente. para o tratamento. Isso é muito É. bom. E essas janelas são de 10 anos. Ah, eu achei que era menos, eu achei que Não, era 10 6. anos, 10 anos, né? Então, antes dos 60 anos, são 10 anos. Então, se você tratar nesse período, você só tem efeitos bons, né? De tanto de perda de massa óssea, proteção cardiovascular, né? E bem-estar, insônia, essa coisa toda, né? Você Sim, consegue concentrar mais. Então, é muito bom. A partir do momento que você não tenha contraindicação, né? Então, e a gente tem hoje em dia hormônios assim, seguros, né? Via de transdérmica, né, Exatamente. gel adesivo. Então, assim, a gente tem coisas seguras, jamais muito estudados, né. Então a gente tem um efeito bem benéfico disso. Então, eu faço, eu acho, assim, bom sim. e me deixa, assim, no prumo. Quando eu comecei nesse período do climatério e quando eu cheguei na menopausa, uma coisa que eu detestava era insônia, porque eu sempre dormi muito bem. Então, o fato de eu acordar de madrugada era horroroso. Então, eu falei: "Não, não dá". E aí pronto, Mexeu com a eu tua tratei, qualidade de acabou, vida, né. faço minha reposiçãozinha, Você faz durmo a gel? noite inteira, Gel de faço, testosterona? faço, faço. Faz Não, eu estrogênio faço também? eu faço estrogênio, Progesterona? progesterona e faço uma Tudo em gel? testezinho, tudo em gel. E assim, cara, aí acabou o fogacho, acabou a insônia, acabou tudo, e você fica com gás, né. É porque, o